Amém? Quanto rostinho bonito. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: como você é lindo. Pode mentir, hein? Então, por isso mesmo. Não pode mentir. Amém? Primeiramente, eu queria falar para vocês que você não veio no Jovens Fortes ontem, você perdeu. Porque foi falado, o pastor liberou uma palavra sobre nós aí, ó. Pancada nos olhos. E quem não veio, perdeu. Graças a Deus, Deus é misericordioso, você tem a oportunidade no próximo de estar aqui, né? Mas nesse, infelizmente, quem estava, recebeu. Amém? Bom, como a Natália disse o dia que ela ministrou, né? Que às vezes a gente não vê, a gente não consegue enxergar nos lugares que a gente vai chegar, né? E assim, é uma honra estar ministrando hoje no dia de domingo. Porque ministrar nos Jovens Fortes, igual ela falou, é fácil, né? Fácil assim, a gente já está acostumado, é menos pessoa. Mas como ela falou, ministrar no domingo é como se fosse algo para a semana inteira. Você vem no domingo para receber algo e para durante a semana você meditar e você andar sobre essa palavra. Amém? Eu queria falar com vocês sobre promessa. Só que eu queria falar de um jeito diferente. Bem diferente. Eu queria colocar duas coisas: problema e a promessa. E eu queria colocar outra coisa que se chama foco. Então o tema da ministração é: não foque no problema, mas foque na promessa de Deus. Amém? Muitas das vezes a gente deixa se abater, e quando a gente olha para o problema, é como se a gente estivesse anulando a promessa. Porque eu, por exemplo, quando eu estou muito com problema, ou que eu estou aflito, quando eu penso no problema, eu começo a pensar em quê? Eu começo a duvidar da minha promessa. Eu começo a olhar e falar assim: será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Poxa vida, já faz tempo e eu estou esperando essa promessa e nada. Sabe por que isso acontece? Porque você tirou os olhos da sua promessa e você focou no problema. Eu queria que você abrisse a palavra em Êxodo. Projeta para mim, Murilo, por favor. Êxodo 12:37. Essa passagem mostra a saída do povo de Israel do Egito, né? E de uma forma milagrosamente eles saíram do Egito. Depois de 430 anos. 430 anos de escravidão, Moisés liberta o povo do Egito. E debaixo dessa libertação tem uma promessa, que é o que? A terra prometida. Eles saem do Egito e Deus promete para eles a terra prometida, e eles vão em busca dessa terra prometida. Para você ter uma noção, 600 mil homens, aproximadamente. Se você colocar uma mulher para cada um, dá 1.200.000. Se você colocar duas crianças, quem é bom de conta? Quanto que dá? 2.400.000. Então, fora o pai, a mãe e o filho, fora se tinha avó, se tinha avô, fora os animais. Então vamos colocar aí 300, vamos colocar 300, né? Não, 3 milhões de pessoas, né? 300, pelo amor de Deus, é muito. 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas foram resgatados do Egito, foram libertos do Egito. E sabe quantos deles cumpriram a promessa? Somente 2.
Só 2 cumpriram a promessa. O resto, você vai ver o que aconteceu. Sabe por quê? Porque quando você sai, pode perceber que eu vou ler para vocês, ó. Assim viajaram os filhos de Israel de Ramsés a Sucote, cerca de 600 mil homens de pé, sem contar as crianças. Também subiu com ele uma grande mistura de gente, em rebanho e manada, uma grande quantidade de gado. Então aqui fala a parte que saiu. 3 milhões de pessoas e 2 alcançaram a terra prometida. 2 entraram na terra, porque eles não focaram no problema, eles focaram na promessa que Deus tinha no coração deles. E muitas das vezes você está aqui hoje, e você está olhando para o seu problema, você está olhando para a conta que você tem que pagar, você está olhando para o boleto que vai cair, ou você pode nem lembrar mais da sua promessa. Sabe por quê? Porque quando você entra no problema, a promessa ela começa a ficar anulada, ela começa a ficar mais para trás. Depois eu vejo isso. Mas hoje eu estou aqui para declarar que nós vamos viver pela promessa de Deus. Assim como o pastor tem declarado que nós seremos um povo que vamos ganhar a nação, que vamos ganhar Jundiapeba, nós iremos andar nessa promessa e nós vamos fazer isso acontecer. E o que me chama a atenção é que todos estavam focados na promessa quando eles foram libertos do Egito. Todos. Porque imagina, você está 430 anos, né, na escravidão, o povo está lá. De repente você é liberto de uma forma milagrosamente. E Deus promete para você: agora, depois desses 430 anos de escravidão, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. E vocês vão andar sobre ela, e vocês vão viver sobre ela. Então todos saíram se movendo pela promessa. Porque se eu sair de 430 anos de escravidão, e Deus me dá uma promessa, velho, eu vou bombado, eu vou para cima, eu vou falar, pô, eu vou para cima, cara, eu quero ver, eu quero herdar a terra. Então todos saíram com essa promessa. Só que aí veio o deserto. Aí veio a escassez. Aí veio o problema. Aí veio a conta. Murilo, projeta para mim, por favor, Números 13. Aí veio a conta, o problema, né? E Deus dá uma direção a Moisés. Deus fala o seguinte para Moisés, ó, coloca no verso, isso mesmo, 1 mesmo. Então o Senhor disse a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo, seus pais enviará um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés, pois, enviou-os do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. Até aí. Pula para o 17, Murilo. Então aqui está falando deles. Eu não vou ler o nome para vocês, para a gente ganhar tempo. Mas eu não vou ler o nome. Mas em Números, se você continuar, Números 13, você continua, vai falar todos os nomes. E entre eles estava Josué e Calebe. Presta atenção nesse nome, Josué e Calebe. Então Moisés fala para eles ir até a terra, esses 12 homens, para eles espiarem algo que eles iriam tomar posse, algo que era deles por herança, porque Deus havia prometido. Quantas coisas Deus te prometeu e você colocou o problema na frente e você não olhou para a promessa? Quantas vezes já aconteceu
eu vou ficar olhando muito para esse problema não. Velho, apareceu o problema. Falar a verdade para você, eu me tranco no meu quarto, mas eu me rasgo lá para Jesus, velho. Pergunta para minha mãe. Tô nem aí pro problema mais, cara. Porque eu tô focado na minha promessa. Eu sei aonde eu vou chegar. Eu tenho que ter a promessa encravada dentro do meu coração. Eu não vou poder pegar a promessa do Bruno e falar: Bruno, cara, eu vou te ajudar, sua promessa é assim, então a gente pode andar junto, para um ajudar o outro, mas a promessa é individual. Às vezes Deus dá uma coisa para mim e dá outra para você, mas basta você confiar na sua promessa e deixar de lado o problema. Rafael, é difícil, você é um jovem, você tem 23 anos, o que você tem de conta para pagar? O que você não tem, você não é casado, você não tem casa, você não tem conta? Gente, todo mundo tem problema, seja ele grande, médio ou pequeno, todos têm problema. E se você não focar na promessa, eu tenho algo para te dizer, você vai anular. Se você não focar na promessa, somente na promessa, e focar no problema, você vai anular aquilo que Jesus tem na sua vida. Você pode comprometer uma geração. Seu pai, sua mãe, não sei. Mas hoje nós estamos aqui porque nós vamos andar pela promessa. Nós temos que acreditar na promessa, gente. Não adianta, não adianta. Se nós colocarmos no nosso coração o problema, e o problema vai consumindo a gente, e a gente não consegue resolver, e de repente a gente já não consegue mais orar, de repente a gente já não consegue mais ir para a igreja, de repente a gente já não tem mais prazer de estar sentado neste lugar, porque nós esquecemos da promessa, nós esquecemos de onde Deus nos tirou, e nós vamos deixando para trás aquilo. Mas eu não estou aqui para falar de problema com você hoje. Eu estou aqui para falar de promessa. Eu estou aqui para falar que nós vamos herdar a terra prometida. Ainda que as circunstâncias tentem nos abater, ainda que os problemas eles venham sobre a nossa vida e sobre a nossa família, nós vamos herdar a terra prometida, porque Deus já prometeu isso para nós. Continuando, então Moisés envia os 12 espias, e entre ele tem dois jovens, hein? Não tirando o mérito de quem é mais velho, não, a unção de Josué e Caleb está sobre todos aqui. Nós somos fortes, guerreiros, e andaremos sobre a promessa. Então esses dois jovens estavam no meio desses 10 juntos, né? E eles vão, aí diz aqui, enviou pois Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi porque aqui para Neguebe, e penetrai nas montanhas, e vede a terra, que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou se é muito. Que tal é a terra em que habita, se é boa ou má? Que tais são as cidades em que habita, se tem arraiais ou fortalezas? E que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai um fruto na terra. Ora, a estação era das uvas. Assim subiram os espias. Então aqui eles foram. Saíram os 12, focados na promessa. De início eles estavam os 12 focados na promessa, falando assim: a gente vai lá na terra, a gente vai ver como é que é, e a gente vai herdar, né?
Porque quando Deus te dá uma promessa e você não tem problema, você vai atrás da promessa. Não tem o que está te atrapalhando, não é verdade? Não tem. Então eles saíram todos na promessa. Então eles foram, e o texto fala que eles olharam todos os lugares, em cima, embaixo, do lado, nas montanhas, em todos os lugares. E chegou um lugar, como eu li ali, era o tempo das uvas, certo? E chegou um lugar onde eles apanharam um cacho de uva muito bonito para levar, para mostrar que a terra ela era fértil. E esse lugar eles apelidaram de Escol, né? Vale de Escol. Em hebraico significa cacho, porque tinha uvas, cacho de uva, eles colocaram esse nome lá. Ao fim de 40 dias, eles voltam. Eles vêm caminhando, estão lá. Eles já tinham o feedback todo, que se a terra era boa, se a terra era isso, se dava, se eles estão vindo. Aí fala aqui, ó, Números 14. Projetou? Volta lá no Números 13. E o que chama a atenção também nisso é que os 12 homens que foram enviados, todos eram cabeças da tribo. Eles eram príncipes. Pode-se dizer príncipe? Sim, né? Eles eram príncipes. Então eles eram herdeiros da tribo deles, tá? Então eles eram homens que já tinham uma importância naquele lugar. Então quando eles voltam, depois de 40 dias, eles avistam quem? Moisés e quem? Não. Quem? Eles avistam Moisés e Arão. Então eles estão vindo, eles olham, e junto com eles está toda a congregação. Imagina que saiu 12 meninos, 12 pessoas daqui para avistar, e chega no culto de domingo, sobe os 12 aqui, ó. Os 12 para dar o feedback como é que é a terra, né? E eles sobem. E aí que me chama a atenção. Eu li essa parte do texto, eu li 2 vezes. Eu falei assim, não estou acreditando nisso. De começo, eles falam assim para Moisés: é verdade, a terra que você nos enviou, ela realmente mana leite e mel, ela realmente é frutífera, ela realmente tem muitas coisas boas, é uma terra fértil. Aqui eles estão na promessa, mas de repente eles começam a dizer. Antes disso, Caleb fala: nós vamos possuir a terra, nós vamos lá e vamos para cima, que a gente vai conseguir, e é tudo nosso. Mas de repente, os 10 falam assim: a gente não vai conseguir. Sabe por quê? Porque lá tem gigante, lá tem um povo muito alto, lá tem muitas pessoas, e nós somos como gafanhotos, nós somos pequenos. Aí eu olhei e falei assim: poxa vida, os caras tinham aproximadamente 3 milhões de pessoas, e eles falam diante de uma promessa que são como gafanhotos.
maluco, você está na promessa, e chegar todo mundo metendo o pé lá e Deus ia dar, porque a terra estava prometida. Não tinha o que fazer. Deus falou, é de vocês, vai ser de vocês. Oxi, a palavra fala que Deus não é homem, nem filho do homem, para que se arrependa do que fale. Então Ele deu a terra, a promessa. Então eles começam a focar no problema e começam a anular toda a promessa. Eles começam a esquecer de que Deus tirou eles do Egito. Eles começam a esquecer que Deus fez eles andarem e sustentar eles. Eles começam a esquecer da promessa, porque eles começam a focar no problema. Aqui está mostrando para nós aquilo que Deus quer das nossas vidas. Para de focar no seu problema, cara. Foca na tua promessa. Talvez você tenha chamado para ser pastor, talvez você tenha chamado para ser um ministro de louvor, talvez você tenha chamado para você ser um profeta, talvez você tenha chamado para você ser um grande empreendedor, talvez você tenha chamado para isso, mas você está colocando o problema na sua frente, e você está anulando a promessa de Deus, a promessa que é perfeita, que nunca vai te deixar, que nunca vai te desamparar. Você está deixando aquilo de lado por pouca coisa. Depois que eu saí da loja onde eu trabalhava, Jesus começou a me mostrar o sobrenatural. Sabe o que é sobrenatural? Eu sem emprego, né? E não faltava. Eu falei, Jesus. Ia comer uma pizza, eu ia lá, eu ia, né? Porque seguro desespero caindo todo mês lá, né? O Temer lá, né? Aí eu comecei a viver no sobrenatural, porque o dinheiro foi acabando. Aí eu falei, Jesus. Eu comecei a entrar dentro do meu quarto e ter mais intimidade com Deus. E falar assim, Jesus, eu quero viver a promessa. 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 Jesus, eu não aceito. Jesus, eu não aceito o problema na minha vida. Eu quero viver a promessa. E eu não deixei a falta de emprego ou a falta de dinheiro me tirava a promessa. Você está na oração, eu vou estar lá. Você está em tal, eu vou estar lá também. Você tá, eu tô nem aí, cara. Eu falei para minha mãe que se eu pudesse eu morava na igreja. Eu gosto, eu amo, mas amo mesmo. Aí tem vezes que eu tô lá em casa durante a semana. Aí eu falo, vou lá na igreja. Aí eu venho aqui na igreja, aí eu sento, oro, sento aqui no altar, fico olhando para lá, não tem ninguém. Aí eu fico olhando para lá. Que dia foi? Foi ontem? Eu entrei para beber água. Aí a pastora, o que você está fazendo aí dentro? Eu gosto disso aqui. E para mim, se tiver cheio ou se tiver vazio, se não tiver ninguém, ou tiver sozinho aqui, cara, é eu e Deus. Meu coração, estou me movendo na minha promessa. Eu estou me lançando lá na frente, olhando e falando assim, pô, se eu fazer isso, se eu perseverar, se eu esquecer o problema, eu vou conseguir chegar onde o Senhor tem preparado para mim. E assim é você nessa noite. Você pode chegar a lugares que você não imagina, se você focar na promessa e deixar o problema de lado. Deixa o problema de lado, cara. Para de pensar. Como diz o pastor, seja mais ligeiro, cara. Né?
Quando o problema vem, você tem que estar ligeiro, porque quando ele vem, você já tem que esquivar para Jesus e falar: opa, fica aí, que eu estou na promessa, e quando eu estou na promessa eu anulo o problema. Fica aqui, é aqui que eu tenho que ficar, na promessa. Isso que tem que ter no coração. Por que eu usei Josué e Caleb? Qual é a visão da igreja? Um a um, lado a lado, coração a coração. Você acha que era fácil para diante de 3 milhões de pessoas e mais 10, Josué e Caleb falar assim: não, cara, a gente vai conseguir, vamos lá, a gente vai. Você acha que era fácil para eles? Velho, eu imagino, como jovem, eu imagino que às vezes Josué pensava assim: cara, eu tô... Aí Caleb vinha e falava: você tá nada, a gente tá na promessa, cara. Aí Josué pensava, vinha Caleb e falava: a gente vai conseguir. Porque eles estavam andando lado a lado. A Bíblia é o lugar aonde você deve ler com atenção. E sempre que 2 estão andando juntos, é impossível que um caia e fique deitado no chão. Porque ele vem lá e levanta a mão e fala: vamos caminhar para a promessa, cara. Mas a gente não, muitas das vezes não dá importância, né? De falar: eu vou orar pelo meu 1 a 1 só, mas eu não vou atrás do meu 1 a 1. Ai, que 1 a 1, esse negócio de 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. Isso é a promessa. 1 a 1, lado a lado, coração a coração. Vamos focar na promessa. E eu vou mostrar para vocês aqui, de quem não foca na promessa, o que acontece. A pastora perguntou: e o resto? O que aconteceu? Murilo, coloca Números 14, 35. Só pôr 35, 14, 35, versículo 35. E o Senhor e o Senhor tenho falado: certamente farei, assim o farei, a toda esta má congregação, aos que sublivaram contra mim neste deserto, se consumiram e aqui morrerão. Levanta, Murilo. Ora, quanto aos homens que Moisés mandará espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra eles, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morrerão, praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficarão com vida. Você está entendendo? É a Bíblia que está falando, não sou eu que estou falando para você. É Jesus, é Deus que está falando para você perseverar na sua promessa. Que vai acontecer. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai acontecer. Com o jovem eu tenho liberdade, né, de falar um pouquinho. Mas que geração é essa? Banana que quando chega o problema sai correndo. Gente, Deus tem uma promessa para vocês. Jovem, criança, velho, tataravó, Deus tem uma promessa e Ele não se esqueceu dessa promessa, mas você tem que caminhar no tempo dEle, para que a promessa possa ser ativada dentro do seu coração. E eu queria fazer uma pergunta para você:
Quantas promessas nessa noite estão aqui juntas? Se todos nós focarmos na promessa, a junção conquista a terra prometida. Mas não pode haver individualismo. Nós temos que andar segundo a visão, lado a lado. É isso que a gente tem que fazer. Até atrás aqui fala que quando eles falaram, né, disso aí, fala que o povo se urou e queria voltar para o Egito, né? Aí fala, olha isso, gente. Isso fala tanto no meu coração. Eles falaram assim: levante novos líderes, para que nós possamos voltar ao Egito. Eles esqueceram de tudo. Então, você já parou para pensar nisso? Eu esqueci. Eu quero voltar da onde Deus já me tirou. Hoje é o tempo da sua promessa. Não abra mão por causa do problema. Não abra, não abra. Jamais abra mão. Cada rosto que tem aqui é uma promessa que vai acontecer, é uma promessa que vai se cumprir. Mas você tem que acreditar. Essa é a palavra hoje. Você tem que acreditar. Foca na promessa e anula o problema. É isso que você tem que ter na sua cabeça. Anda lado a lado, que a terra nós vamos conquistar. Amém? Amém? Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. E eu queria fazer uma pergunta para você. Uma pergunta. E a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: você hoje decide focar na sua promessa e esquecer o seu problema? Feche seu olho nesse momento. Apaga a luz, por favor. Feche seu olho nesse momento. Feche seus olhos. Esqueça a pessoa que está do seu lado. É você e Deus nesse momento. Você e Deus nesse momento. Jesus hoje ele está falando: ei filho, esquece o problema e foca na minha promessa. Para de pensar no problema que tem segunda-feira, dia da semana. Eu vou começar a trabalhar. Não. Foca nas coisas eternas, do alto, aquelas que vêm do céu. Esse ânimo que Deus quer enxertar dentro do seu coração nessa noite, para que você viva a promessa. Você pode nessa noite ter pensado que a sua promessa morreu, mas na verdade você somente estava focando no problema. Mas hoje, nessa noite, você volta a focar na promessa, porque ela vai se cumprir. É você e Deus. Se você fugiu da promessa de ser pastor, se você tem profecia de pastor, ser líder, eu não sei a sua promessa, mas você sabe. Eu quero dizer nessa noite: fala com Deus e volta para a promessa de Jesus. Jesus ele está aqui e ele está trazendo algo sobre este lugar, e ele hoje está anulando o problema, e ele está colocando uma promessa na sua vida, e ele está colocando um alvo novamente dentro do seu coração, que é o que? Conquistar uma terra que mana leite e mel. Se você é Josué e Caleb, você precisa abrir a sua boca